E aí, marxo-keynesianos, hoje eu vou falar sobre imposto e roubo novamente, visto que essa não é uma verdade auto-evidente, logicamente, e eu preciso ficar reafirmando todo o tempo a minha convicção sobre o tema. Vejam bem, há exatos 3 meses, no dia 27 de fevereiro, eu postei um vídeo intitulado "Gostaria da ajuda do Henri Bugalho para deixar de ser um anarcocapitalista". E hoje, no dia 27 de maio, eu estou gravando um outro vídeo justamente sobre esse tema, falando sobre o mesmo assunto da mesma forma para a mesma pessoa. Só que quando eu fiz esse vídeo há 3 meses atrás, bom, eu sabia que eu não ia receber resposta, obviamente. O intuito era muito mais mostrar o que realmente é o pensamento libertário para que as pessoas entendam que ninguém é libertário porque gosta de ser, tá ligado? A gente é libertário porque a gente entendeu o que é o correto a se fazer. O correto é defender a propriedade privada. Eu tô falando isso correto de forma objetiva, de forma ética, de forma ético-jurídica, para ser mais específico. E esse final de semana, a hashtag, na verdade, Imposto é Roubo, chegou aos Trend Topics do Twitter. E o Henri Bugalho fez alguns tweets interessantes. Eu vou usar eles como motivação para fazer mais um vídeo sobre o assunto e falar um pouco sobre epistemologia para vocês. O primeiro tweet foi o seguinte: é incrível a quantidade de gente que pensa que a proposição imposto é roubo é analítica. Não é. Se fosse uma verdade auto-evidente logicamente, não haveria debate em torno disso, e ninguém precisaria ficar reafirmando todo o tempo sua convicção sobre o tema. E depois ele diz o seguinte: o problema de dialogar com fanáticos é que eles não prestam atenção no que você diz, mas apenas naquilo que eles acreditam ensandecidamente. Não estou propondo aqui uma reflexão sobre se imposto é roubo. Estou apenas afirmando que não é uma proposição analítica. Bom, eu pensei em só fazer mais um videozinho xingando e tal, mas não, eu vou fazer algo um pouco melhor, um pouco superior, visto que eu estou lidando com um filósofo, tá? Um filósofo formado, alguém que realmente estudou, que foi até a academia e aprimorou o seu pensamento estudando com as grades curriculares da faculdade. Mas veja bem, quem sou eu, não é? Eu não sou nenhum filósofo formado, não tenho nenhum diploma para dizer que eu estudei, eu só tenho um pouco de epistemologia aqui em mãos, um pouco de epistemologia kantiana, tá? Logo do início da crítica da razão pura, onde Kant distingue juízos analíticos e juízos sintéticos. Então vamos lá. O que Kant diz aqui é o seguinte: em todos os juízos em que se concebe a relação de um sujeito com um predicado, esta relação é possível de dois modos. Ou o predicado B pertence ao sujeito A como algo nele contido de um modo tácito, ou seja, implícito, ou B é completamente estranho ao conceito de A. No primeiro caso, chamo de juízo analítico, no segundo, sintético. Os juízos analíticos são, pois, aqueles em que o enlace do sujeito com o predicado se concebe por identidade. Mas aqui o que seria identidade? Bom, identidade é um dos princípios pilares da lógica, tá? Ele diz o seguinte: se algo tem todas as características de um outro algo, e esse outro algo tem todas as características desse primeiro, logo, essas duas coisas são iguais, são idênticas, tá? E a partir disso, a partir dessa definição de Kant do que é um juízo analítico, a gente vai voltar agora para a proposição imposto é roubo e analisar se ela é analítica ou não, tá? Lembrando, os juízos analíticos são, pois, aqueles em que o enlace do sujeito com o predicado se concebe por identidade, ou seja, pelas características, tá? Vamos lá. Eu vou definir roubo aqui como subtração de um bem alheio mediante agressão ou ameaça de agressão. Se por um acaso tu definir roubo de uma forma diferente, bom, a gente vai estar basicamente criando um debate semântico que não é o intuito do vídeo. Então se tu não usa essa definição para roubo, tu pode meio que deixar todo esse vídeo que eu estou fazendo aqui de lado e ignorá-lo, tá bom? Mas vamos lá. Subtração de um bem alheio mediante agressão ou ameaça de agressão. Agora, imposto tem essas características? É a subtração de um bem alheio? Bem, me parece que sim. É mediante agressão ou ameaça de agressão? Bem, sim, tá? Então, eu poderia simplesmente fechar isso aqui e dizer, olha, esse cara simplesmente afirmou que não é um juízo analítico, mas já foi demonstrado que sim, porque imposto tem todas as características de roubo, tá? É uma subtração de um bem alheio mediante agressão ou ameaça de agressão. Cansei de dizer isso. Já fiz diversos vídeos sobre isso, inclusive um dos primeiros vídeos do canal foi justamente para falar sobre isso, sobre o princípio da identidade e como isso se aplica nessa questão aqui do imposto ser roubo. Mas vamos lá, vamos tentar aprofundar um pouco mais, visto que não dá para monetizar muito bem um vídeo de 4 minutos e 40, tá bom? Então é o seguinte, vamos supor que alguém chegue e pense o seguinte, e propõe o seguinte, olha, imposto não necessariamente é roubo, porque ele tem outras características além de ser subtração de um bem alheio mediante agressão ou ameaça de agressão.
E aí você pode perguntar, que características são essas? Aí eu citei aqui algumas, na verdade selecionei aqui algumas, porque é o que eu escuto comumente, tá? A primeira é o seguinte, que é uma subtração de um bem alheio, mediante agressão ou ameaça de agressão, entretanto é com o objetivo de devolver algo para quem teve o bem subtraído. E aí você poderia dizer, olha só, é uma característica a mais, né? Então já deixou de ser roubo. Mas bom, vamos tentar imaginar agora, vou fazer um exercício mental para chegar às consequências lógicas disso aqui. Se tu aplicar isso, mais essa característica ao imposto só para fazer com que ele deixe de ser roubo, se a gente aplicar isso à prática, quando eu digo prática, eu digo é realmente com a ação acontecendo, a um exemplo de roubo, será que roubo deixa de ser roubo? Imagine o seguinte, um ladrão chega, coloca uma arma na tua cabeça, diz, me passa todo o seu dinheiro, ou então eu vou te matar. Entretanto, depois eu vou te devolver alguma coisa que eu acredito que é muito boa para você. Bom, será que isso deixaria de ser roubo? Não. Então, porque quando a gente aplica mais essa característica ao conceito de imposto, você faz você pensar que isso deixou de ser roubo? Bom, não faz muito sentido. Vamos para outra tentativa aqui. Você pode dizer, por exemplo, que além de te devolver alguma coisa, o intuito de te devolver essa coisa é fazer com que você saia de um estado menos satisfatório para um estado mais satisfatório, para a gente entrar aqui um pouco de praxeologia, tá bom? Só que necessariamente isso é impossível, tá? Porque um agente terceiro não pode conseguir captar o conhecimento que aquela pessoa que está sendo roubada tem para ela própria saber se algo vai fazer com que ela saia de um estado menos satisfatório ou não, tá? Isso só pode ser calculado em primeira pessoa. Só a pessoa que realmente faz um tipo de troca é que pode saber disso. Por isso que necessariamente uma troca onde haja coerção vai fazer com que alguém saia perdendo. Porque senão, por que é que você precisaria de coerção para fazer essa troca? Sabe? Se realmente aquilo fosse bom para mim, por que é que eu preciso ser coagido a fazer essa troca? Então, isso é impossível. É impossível você inferir esse tipo de pensamento, sabe? É literalmente absurdo. Inclusive, eu vou fazer uma recomendação aqui para vocês sobre isso. Leiam O Ciência Econômica e o Método Austríaco, do Hans Hermann Hoppe. É um livro muito bom, onde ele começa a falar sobre epistemologia, inclusive ele fala também sobre essa questão das leis da troca. Eu falei sobre esse livro em um vídeo recentemente, e o link para a compra da Amazon vai estar aí na descrição, tá bom? Se você comprar através dos meus links, você acaba ajudando o canal também. Mas aí, eu pensei, poxa, talvez isso não seja suficiente. Vamos tentar colocar aqui mais uma outra característica? Então, eu pensei o seguinte. As pessoas muitas vezes acreditam que o Estado é a única entidade, a única instituição que pode prover certas coisas, sabe? Ela vai alocar recursos de forma muito mais eficiente do que os próprios indivíduos, que o próprio mercado. Então, essa poderia ser uma característica a mais que você atribui aos impostos para fazer acreditar que impostos não são necessariamente roubo. Mas vamos fazer outro exercício mental para a gente tentar enxergar isso aí, tá bom? Vamos supor que o Estado vai lá e subtraia realmente o bem dos indivíduos e se proponha a fornecer algum tipo de serviço. Como é que o Estado faz para saber se ele está fornecendo esse serviço de uma forma que realmente é efetiva, de uma forma realmente eficaz, de algo proveitoso, sabe? Porque necessariamente você precisa de um sistema de preços para poder fazer isso. E o sistema de preços só existe onde há um livre mercado, onde há pelo menos uma mínima concorrência, sabe? Quanto mais concorrência, melhor é o cálculo econômico que os indivíduos podem fazer. Os indivíduos e os empreendedores, mais especificamente, principalmente os empreendedores que estão fornecendo serviços que são muito mais importantes para a população. Isso falando de uma forma bem subjetiva, né? Visto que a importância faz parte da subjetividade do valor. Mas enfim, como é que o Estado faz para fazer esse tipo de cálculo? Visto que se ele não for eficiente, ele simplesmente pode continuar cobrando os impostos e fornecendo os mesmos serviços com a mesma qualidade. Não existe nenhum incentivo baseado nos lucros e nas perdas para o Estado realmente fornecer isso de forma eficiente. É impossível. Se os meios de produção daquele determinado serviço são totalmente socializados de forma coercitiva através do monopólio estatal, é impossível que o fornecimento desse serviço realmente seja algo, como é que eu posso dizer, eficiente, que seja mais eficiente possível, ou que pelo menos seja possível ser feito o cálculo econômico para saber se as pessoas não estariam gastando mais do que fosse necessário para ter o fornecimento desse serviço. Agora imagine, sei lá, uma concorrência nos serviços de saúde. A partir do momento que isso é feito de forma descentralizada, sem nenhum tipo de coerção com os indivíduos
comprando esses serviços de forma totalmente livre, sem arbitrariedade estatal, bom, isso permite que esses empreendedores façam cálculos econômicos. E a partir do momento em que você tem o concorrente conseguindo meio que roubar, no lato sensu, os seus clientes, significa que ele está fornecendo algum serviço de uma forma muito mais eficiente e talvez até de uma forma muito mais barata. E a partir disso ele começa a fazer cálculo econômico e pensa o seguinte, olha, tá vendo aquele meu concorrente ali? Ele está conseguindo fazer as coisas mais baratas e de forma mais eficiente. Então eu estou fazendo alguma coisa de errado. Talvez eu tenha que cortar os meus gastos. Talvez eu esteja trabalhando com o capital em uma área que eu não deveria estar trabalhando. Sabe? Talvez aquele cara ali já está conseguindo fazer a coisa da forma mais eficiente possível e eu não consigo atingir aquele nível de eficiência, então devo ir para outro ramo. Esse tipo de coisa que acontece. É aí que entra a função empresarial, a função do empreendedor. E o Estado não consegue ter essa função, ele não consegue exercer essa função, muito melhor dizendo, porque ele não é uma entidade privada. Ele não adquire seu capital, ele não adquire riqueza através dos meios econômicos, como diria Franz Oppenheimer. Ele adquire através da expoliação, o meio político, que é o meio da parasitagem. Então é impossível que você faça algum tipo de argumentação para distanciar os conceitos de imposto e roubo ao ponto de realmente isso deixar de ser uma proposição analítica. E agora, para finalizar esse vídeo, eu quero voltar aqui para o segundo tweet do Herbugalho, que foi o seguinte: o problema de dialogar com fanáticos é que eles não prestam atenção no que você diz, mas apenas naquilo que eles acreditam ensandecidamente. E aí eu proponho a seguinte reflexão para vocês aqui. Embora ele tenha dito aqui que não está propondo nenhum tipo de reflexão, só está afirmando, o que eu estou fazendo aqui é afirmar, propor uma reflexão interna para as pessoas que estão assistindo esse vídeo e não são libertárias. Pensem se vocês simplesmente são fanáticos que acreditam nas coisas de forma ensandecida ou se vocês realmente querem utilizar, vocês querem exercer a capacidade de raciocínio que vocês possuem. Porque realmente há pessoas que são desonestas. Eu enxergo que há pessoas que são ignorantes, que não têm conhecimento, mas com o tempo elas conseguem aprender as coisas. Mas tem pessoas não, que elas sabem o que é um juízo analítico e mesmo assim afirmam que isso não é verdadeiro, que o imposto e roubo não são conceitos totalmente ligados. E aí alguém poderia chegar e afirmar o seguinte: não, mas o Estado é quem garante a propriedade privada. Então, basicamente, se o Estado tira um pouco da sua propriedade, é legítimo. Mas bom, vamos pensar o seguinte: propriedade é caracterizada por controle exclusivo. E vamos supor que o Estado realmente permite que as pessoas tenham controle exclusivo. Ele legitima esse controle exclusivo. Chega para você, tá vendo essa tampa da sua caneta aqui? Pronto, ela é sua propriedade. Ela é de seu controle exclusivo. Mas ao mesmo tempo, eu posso subtrair um pedaço dessa caneta. Bom, basicamente deixou de ser um direito exclusivo. Então você estaria caindo em contradição de acordo com o próprio princípio da não contradição, sabe? Se é exclusivo, é literalmente exclusivo. Você não pode chegar e subtrair aquele bem de forma ilegítima, como o Estado faz. Mesmo que ele realmente legitimasse a propriedade privada, ele garantisse a propriedade privada, não se deriva daí que ele tem o direito, que ele deve ter o direito de subtrair a tua propriedade. É impossível, isso é impensável. Isso é totalmente contraditório. E muita gente acredita que a pessoa que é um libertário, na verdade é um fanático ensandecido, como o Herbugalho colocou aqui. Só que é absurdo pensar nisso, porque é muito mais fácil você não ser um libertário. Tu acha o que é mais fácil? Tu tá fazendo um vídeo na internet falando sobre algo que é totalmente underground, que a maioria não aceita, que 99% da população não aceita, e você é visto como um louco, como um utópico, como uma pessoa que enxerga as coisas através de um tipo de ética. Você tenta deixar a sua moral subjetiva de lado, em vez de simplesmente dizer, olha, eu acho que isso deveria ser permitido ou isso deveria ser proibido, você tenta criar um tipo de lastro ético nas suas decisões, nas coisas que você acha que devem ser feitas socialmente. Então, as pessoas enxergam você como um maluco. Então seria muito mais fácil para mim simplesmente deixar isso aqui tudo de lado, em vez de estar pegando a crítica da razão pura, simplesmente estar pegando aqui alguns artigos, alguns incisos do artigo 5º, estar estudando para fazer uma prova e passar e estar com a minha vida garantida pro resto da vida. Minha vida garantida pro resto da vida, que imbecil. Mas enfim, seria muito mais fácil deixar de ser um libertário. Só que quem é libertário, quem é anarcocapitalista, é porque sabe o que é certo. E veja, se alguém conseguir realmente demonstrar que imposto não é roubo, em vez de só fazer uma afirmação vazia, realmente provar, olha, imposto não é roubo por causa disso, 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 tua lógica tá falha aqui, aqui, ali. Bom, vai ser muito bom pra mim. Porque eu vou deixar de ser anarcocapitalista e provavelmente minha vida vai se tornar muito mais fácil.
Em vez de eu estar estudando coisas que só agregam conhecimento, mas não agregam nenhum tipo de possibilidade de eu adquirir mais capital financeiro, eu poderia simplesmente ir por um caminho onde eu não queira estudar tanto, sabe? E simplesmente fazer algo que vai me dar dinheiro, mas eu não tenha que ter que estudar tanto, por assim dizer. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Deixem o seu like, se inscrevam no canal. Eu vou deixar uma recomendação de um livro aqui que eu só falei dele uma vez aqui no canal, tá? Eu acho que só falei uma vez, se eu falei mais que isso, fosse umas duas ou três, realmente não lembro. É sobre o Ética da Liberdade. Aqui tu vai começar a entender um pouco sobre o pensamento libertário. Foi quando o Rothbard meio que consolidou o que viria a ser o movimento libertário. Só que a gente tem que ter em mente que o Rothbard não é Deus, ele não é perfeito e ele não acertou em tudo. Tem pontos aqui em que muitos libertários discordam, inclusive eu discordo em muitos, outros até que foram muito mais aprimorados por libertários posteriores, visto que o próprio Hans Hermann Hoppe fundamentou a ética de forma muito mais complexa, entretanto de forma muito mais completa, quando ele fala sobre o a priori da argumentação. Aqui Rothbard erra sobre o direito das crianças, sobre aborto e sobre o fundamento da própria ética, né? Se a gente fosse fazer um raciocínio um pouco mais complexo, fosse realmente rastrear de forma mais complexa o pensamento de Rothbard sobre a ética da propriedade privada, a gente percebe que ele cairia na guilhotina de Hume. Por isso que o Hoppe chegou para resolver esse problema, sabe? Então eu recomendo muito a leitura desse livro. Vou tentar deixar também o link para a compra dele na Amazon aí na descrição para as pessoas que quiserem comprar e ajudar o canal, tá? Vou ficando por aqui. Provavelmente é um dos últimos vídeos que eu vou estar fazendo com esse fone, porque o outro microfone tá para chegar já. Mas vocês podem continuar apoiando o canal para que eu venha a tentar melhorar a qualidade. E eu quero dizer a vocês que se inscrevam no canal e deixem o like, porque realmente, se vocês soubessem o tipo de metamorfose que eu tive que fazer no meu quarto para poder gravar nessa posição aqui, que fique mais confortável para mim e também para quem está assistindo, realmente foi algo extremamente trabalhoso, tá bom? Mas é isso. Valeu.